Olá, pessoal. Eu sou Paula Couto e agora eu vou falar sobre equações paramétricas para as hipocicloides, tá? Então, primeiramente, o que é uma hipocicloide, né? Então, eu vou começar aqui com um círculo de raio R, R maiúsculo, tá aqui o círculo de raio R maiúsculo, e eu também tenho um círculo de raio R minúsculo, certo? Inicialmente, C1, que é esse círculo maior, ele toca C2, que é o círculo menor, em apenas um ponto, que é o ponto P. E os pontos de C2, que é o círculo menor, né, que são diferentes de P, estão todos no interior do círculo maior, que eu chamei de C1, né? Então, o que é a hipocicloide? A hipocicloide é a curva que é traçada pelo ponto P, por esse pontinho aqui, por exemplo, quando C2, que é o círculo menor, rola sobre C1, que é o círculo maior, no sentido negativo, né? No sentido negativo de C1, né? Ele vem rolando para cá, né? Então, esse círculo aí faz um movimento, né? E o ponto P vai se deslocando, né? Rolando aí sem deslizar sobre o círculo maior, tá? Então, se a gente fosse acompanhar o traçado desse ponto P, né? Então, a gente teria essa curva aqui como um exemplo de hipocicloide. Eu digo um exemplo por quê? Porque, na verdade, C1 e C2 podem ter uma variedade de relações de raio, né? Ou seja, aqui eu peguei, nesse caso aqui, em particular, o raio de C2, de C1, 4 vezes o raio de C2, né? Então, eu poderia aí ter que ele é 3 vezes o raio de C2, o C1 é 3 vezes o raio de C2, enfim, eu tenho uma possibilidade de variação de raios aí enorme, né? Então, dependendo da relação entre os raios, né, a gente vai ter uma hipocicloide diferente, com traçado diferente, tá? Então, o que a gente quer saber agora, qual que é a parametrização para a hipocicloide? Nesse caso aqui, eu já coloquei a equação, tá? Não vamos obter. O processo é muito parecido com o processo de modelagem que a gente apresentou num vídeo anterior para as epicicloides, tá? Então, eu só vou colocar aqui, dizer que as equações ficam assim, dessa forma, tá? Onde esse parâmetro que eu chamei de T aqui, no caso, ele representa o ângulo entre o segmento que liga os dois centros dos círculos, né? E o eixo X, o semi-eixo positivo X, no sentido anti-horário, né? Então, com esse parâmetro T, né, e fazendo o mesmo, um processo muito semelhante ao de modelagem do caso das epicicloides, a gente chega nesse par de equações paramétricas, nessa parametrização para essas hipocicloides, tá? Então, vamos pegar aqui, no caso que foi apresentado, né, a gente tem um círculo de raio 4 para um círculo de raio 1, ou seja, o círculo maior é 4 vezes o raio, né?
4 vezes maior do que o raio do círculo menor. Então, se a gente pega e substitui nessas equações aqui o valor do raio grande do raio pequeno, né? Então, nós vamos ter essas substituições aqui para fazer, e quando a gente faz isso, né, a gente chega a esse par de equações paramétricas aqui, para a nossa epicicloide, tá? Para essa epicicloide aqui, a gente pode abrir essas continhas aqui, cosseno de 3t como cosseno de 2t mais t, e seno de 3t como seno de 2t mais t também, e ir manipulando através de identidades trigonométricas, a gente pode chegar a uma simplificação das equações paramétricas e chegar nessa forma aqui, que é mais pequenininha, né? Então, x igual a 4 cosseno ao cubo de t, y igual a 4 seno ao cubo de t, né? No caso do R maiúsculo ser 4 e do R minúsculo ser 1, tá? Então, o resultado, né, de qualquer relação que dá o raio, de quaisquer valores que dão o raio maior 4 vezes o raio menor, a gente consegue simplificar a expressão da hipocicloide e chegar nesse par de equações paramétricas. X igual a R maiúsculo cosseno ao cubo de t, y igual a R maiúsculo seno ao cubo de t, né? E essa curva, essa hipocicloide em particular, ela recebe o nome de astroide ou tetracúspide, tá? O parâmetro t, né, aquele ângulo que eu mostrei, né, para traçar essa curva uma única vez a partir desse ponto inicial aqui, ele tem que variar de 0 até 2π, né? Eu posso retraçar essa curva cada vez que eu adiciono um intervalo mais 2π aqui é o intervalo. Então, eu vou retraçando essa curva se for o caso de interesse, tá? Então, eu já ressaltei isso várias vezes, a variação do parâmetro depende do que a gente quer representar, tá bom? Então, aí nós temos um exemplo de hipocicloide, que é uma astroide, ok? Outros exemplos, por exemplo, seriam essas curvas aqui que eu vou apresentar agora. Sempre as curvas em vermelhos, tá? Eu estou mostrando os círculos que geram essas hipocicloides, mas a curva que a gente está querendo descrever são as curvas em vermelho. Então, se eu pego um raio maior de 3 e um raio menor de 1, né? Eu vou gerar, substituindo aqui nessa equação, não vou substituir, mas vocês podem fazer essa substituição para ver como que fica a carinha final da equação. Tá? A gente gera essa curva aqui, né? Se a gente pega um raio maior de 5 e um raio menor de 1, né, a gente gera essa curva aqui. Essa curva aqui apareceu lá no nosso primeiro vídeo, né, que é uma estrelinha, né, de 5 pontas que eu chamei. Mas é uma hipocicloide, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, ó, esse caso aqui é interessante, como que fica a curva. Se eu pego o raio maior de 4,4, né, e o raio menor de 2, e dou 5 voltas completas, né, com o meu círculo aqui menor, percorrendo o círculo maior 5 vezes, eu obtenho essa curva aqui, muito linda, parece uma estrela de Natal. Enfim, voltando aqui, todas aquelas outras, todas elas, a gente usou o mesmo intervalo, tá? De 0 a 2π, ou seja, bastou uma volta para a gente retornar ao ponto inicial, a posição inicial do ponto P. E
nesse caso aqui, a gente teve que dar 5 voltas para retornar ao ponto inicial. Então, a parametrização tem o t variando de 0 até 10π, tá? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo é curtinho, é só para apresentar a vocês a hipocicloide. Fica aí como um exercício de modelagem para vocês chegar até as equações de hipocicloides, das hipocicloides que eu apresentei. Muito obrigada pela atenção e até o próximo.